Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 15. E aí nós podemos ver que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. E Amon, o outro filho do rei, né, irmão de Absalão e irmão de Tamar, por parte de pai, né, mães diferentes, se apaixonou por ela. Ou seja, Amon se apaixonou pela própria irmã Tamar, né? E o texto fala que ele ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e para ele era impossível, né, possuí-la. Contudo, Amon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amon: qual é o problema? Porque o filho do rei parece abatido todos os dias. Olha só, né? Quando a gente olha isso, a gente pensa, né? Nossa, esse amigo se preocupava com Amon. Olha, ele percebeu que o filho do rei estava triste todos os dias, né? Mas isso não é um quesito necessário para ser um bom amigo. Nós podemos ver que o texto diz que esse amigo, ele era astuto, né? E Amon não percebeu isso. E nós, com esse texto, nós aprendemos a lição, a tomarmos muito cuidado com as amizades que nós selamos, né? Quem anda próximo de nós. Você pode ter muitos colegas, mas amigos, escolha a dedo. Escolha aquelas pessoas que têm o mesmo princípio que você, aquelas pessoas que amam a Deus tanto quanto você ama, né? Eu sempre oro uma coisa sobre os meus filhos, eu peço para Deus, Deus, coloque ao lado deles amigos que amem ao Senhor intensamente, cerque eles de amigos que levem eles para mais perto de ti, né? Então nós podemos ver aqui a importância da amizade, amizades boas, mas amizades ruins. E aí nós podemos ver que esse amigo, quando Amon diz para ele que estava apaixonado por Tamar e que ela era irmã de Absalão, né? Jonadab dá a ele um conselho: deita-te e finja que está doente, faça seu pai visitar você e peça que ele deixe Tamar vir preparar algo para você comer, né? E ali eles tramam tudo e acontece exatamente aquilo que eles planejaram, ou seja, Davi vem ver o filho que está doente, acamado, né? E ele pede ao pai que o pai mande a irmã dele, né, fazer comida para ele, né, fazer bolos para ele. E Davi ordena e Tamar vem, né? Inocente a menina, né? O texto fala que ela era virgem e ela faz a comida e colocou a bandeja diante de Amon e ele se recusa a comer, manda que todos saiam do aposento, né? E aí disse para Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dei-me de comer, né? Então o Tamar faz igual ele pediu. E aí o texto fala que ele agarrou ela e pede para que ela vá para a cama com ele. E ela diz: não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? Você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei para que ele me permita que eu case com você, né? Tamar chega a dizer para ele aquilo que ele deveria fazer, né? Que era com certeza, né, mais fácil dele conseguir ter Tamar do que agir dessa forma. E o texto fala que Amon recusa-se a ouvi-la e ele a violentou. Então a paixão de Amon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que ele sentia. Outra coisa que nós vemos aqui, né? Quantas paixões nós temos visto na atualidade. Paixões denominadas como amor, mas paixões que levam à morte, paixões que levam à destruição, paixões que ferem a pessoa amada,
né? Então nós podemos ver nitidamente aquilo que aconteceu com Amon e Tamar. E toda aquela paixão, né, que Amon sentia por Tamar fez ele expulsar ela, né? E aí o texto fala que os servos põem ela para fora e ela rasga os seus vestidos, né? Porque uma moça virgem naquela época ela tinha uma forma peculiar de se vestir. E o texto fala que ela rasgou a sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos e foi embora chorando. E Absalão, seu irmão, viu e disse: é verdade que Amon esteve com você, né? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amon é seu irmão. Não se aflinja com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa do seu irmão Absalão. Então Absalão acolhe Tamar, diz para ela ficar quieta por conta para não defamar o próprio irmão, mas Absalão não soube administrar aquela decepção, aquela raiva, aquela tristeza que a irmã dele tinha sofrido. E nós podemos ver, né, que tanto ele guardou isso fez tanto ruim para ele que 2 anos depois, ele, no momento de tosquiar as ovelhas, se faziam banquetes e festas para comemorar, ele pede ao rei que venha comemorar com ele. O rei diz que não era possível e ele diz: mande os meus irmãos, em especial, mande Amon para vir comemorar comigo. O rei ainda pergunta: mas Amon, né? E ele diz sim, né? Desconversa e o rei ordena que os irmãos vá para lá. Então, nós podemos ver os irmãos ali reunidos para comemorar aquele momento especial na vida de Absalão, mas já havia todo um preparo para aquele momento. O texto diz, né, que ele diz aos seus homens: espere até Amon estar bêbado, então quando eu der a ordem, matem-no. Não tenham medo, a responsabilidade é minha. E aí assim acontece, quando Amon está já embebedado, alegre com o vinho, Absalão ordena que ele fosse morto. Ele é morto e há uma confusão, uma gritaria. E nessa gritaria todo mundo sai correndo. Você sabe, já comentei aqui quantos filhos Davi tinha, né? Nós fizemos as contas e ele tinha 17 filhos, né? Quando dos filhos de Hebrom e os filhos que ele teve na conquista de Jerusalém, né? Já nesse novo tempo. Então os filhos do rei saem correndo, os convidados saem correndo, e quando Davi avista essa correria toda vindo em direção ao palácio, né? Chega a notícia: Absalão matou todos os filhos do rei. Davi entra em desespero com essa notícia, né? De que todos os filhos do rei, né, tinham morrido. O texto fala que não restou sequer um com vida. Está lá no capítulo 13, no versículo 30. E nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense assim, meu senhor. Todos os filhos do rei não foram mortos, foi apenas Amon. Absalão tramou isso desde que Amon violentou Tamar. Meu senhor, ó rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estejam mortos. Apenas Amon morreu, né? Enquanto isso, Absalão foge, né? Então você já começa a ver uma tragédia familiar, começando com Tamar, que foi violentada por Amon, né? Depois Absalão, que não digere toda essa situação, né? O texto fala até que Davi, ele ficou furioso com Amon, mas você não vê nenhuma providência de Davi em relação a isso. E Absalão absorve tudo isso e não consegue, sabe, resolver isso dentro dele e termina matando o seu próprio irmão e fugindo. O texto fala no capítulo 14, né, que Joabe, depois de tanto tempo que Absalão estava fora, Joabe percebeu que o rei agora desejava a volta de Absalão, né? As coisas já tinham se apaziguado, já estava tudo tranquilo, e Joabe começa a planejar, arquitetar essa volta de Absalão, e para isso ele conversa com uma mulher conhecida por sua sabedoria, mas o pior, a manipulação de Joabe estava acima dessa sabedoria desta mulher
Tecoa. Essa mulher Tecoa vai ter com o rei, conversa com o rei, conta ali uma história, mas no final das contas você vai ver que a mulher Tecoa, no capítulo 14, no versículo 19, ela fala, foi Joabe que me mandou aqui, né? Mas aí o rei já tinha aberto os olhos para esta realidade, né? De que Absalão tinha voltado, mas ele não se permitiu reencontrar Absalão. E aí, né, nós podemos ver que Absalão, ele é recebido por Davi, né? E houve ali a reconciliação. O texto fala, né, no versículo 25 do capítulo 14, que não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Um homem tão bonito, mas por dentro totalmente contaminado pela ira, pelo ódio, pela audácia. Era um homem, sabe, ambicioso. E você vai ver que no capítulo 15, a rebeldia de Absalão, né? Davi o recebe, o beija, o perdoa, né? E aí você vai ver que Absalão trai o rei, usurpando ser rei e juiz sobre Israel. Ele manipula toda a situação e ele vai para Hebrom com a desculpa de sacrificar ao Senhor, de fazer um voto ao Senhor. Davi o permite. Quando chega em Hebrom, ele é proclamado rei. E aí nós podemos ver no capítulo 15 que Davi vai fugir de Jerusalém, temendo a morte, né? Porque esse era o intento de Absalão, voltar para Jerusalém e tomar o reinado de Davi. E Davi sai dali fugido, né? É muito triste ver que algumas pessoas aqui nós podemos identificar amigos reais. Aqui nesse texto nós começamos a ver amigos que não são verdadeiros, amigos que não atraem a presença de Deus e só atrai coisa ruim para a nossa vida. Aqui no final desse devocional nós vamos ver verdadeiros amigos, aquele que não nos abandona quando a situação está difícil. Eles entram na situação difícil e passam a situação difícil conosco. Que isso possa fortalecer o seu coração no dia de hoje e selecionar os seus amigos. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Queremos consagrar a nossa vida, tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.